Olá, tudo bem? Eu me chamo Reni Carvalho, sou professora de literatura, graduada em letras, leciono já há 15 anos, comecei bem novinha, tá? Comecei com 3, faz as contas aí. Também trabalho como coach, como palestrante, trabalho com desenvolvimento humano de maneira geral, com programação neurolinguística, enneagrama, ou seja, todo conhecimento que me ajuda a lidar com pessoas. E talvez por isso a pessoa de Fernando Pessoa me fascine tanto, porque eu consigo encontrar múltiplas faces, múltiplos seres humanos, digamos assim, numa única pessoa, num único poeta, que, em minha opinião, é um dos maiores gênios da humanidade. Fico muito feliz de poder falar um pouquinho dele com vocês hoje. Bom dia, iremos falar um pouco sobre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ocupou diversas profissões, foi editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, crítico literário e crítico político. Bom, agora iremos falar um pouco com o nosso entrevistador, Matheus Isídio. Estamos aqui com um dos maiores poetas do pré-modernismo, Fernando Pessoa. É um prazer estar do seu lado. Nossa, obrigado. O prazer é todo meu. Fernando Pessoa, você pode contar um pouco sobre sua infância? Bom, sobre minha infância, eu posso dizer que eu nasci no dia 13 de junho de 1888, na cidade de Lisboa, em Portugal. Mas com 5 anos de idade, eu perdi o meu pai, o seu João Miguel. Aí depois, então, eu fui para morar na África do Sul, na cidade de Durban. Interessante. Como você desenvolveu sua paixão pela literatura, já que você é um dos maiores amantes da literatura no dia de hoje? Bom, sobre isso eu posso dizer que foi na cidade de Durban mesmo que lá eu tive contato com a língua inglesa e desde então comecei a ficar apaixonado pela literatura. Interessante. E essa sua relação com os heterônimos, já que você é uma pessoa que gosta de se passar por várias pessoas, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Cayley? Bom, sobre eles eu não tenho muito a dizer. O que eu posso falar é que cada um deles, por mais diferentes que sejam, são parte de mim. Apenas isso. Fernando Pessoa, entrevistamos algumas pessoas e elas escolheram a poesia autopsicografia como uma das melhores. Você poderia recitar ela, por favor, para nós? É um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. E o que eles leem, o que escreve, na dor lida sente bem. Não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira a enfrentar a razão. Esses comboio de corda que se chama coração. Quem foi Fernando Pessoa? Como vocês devem saber, é um poeta português, nascido em Lisboa, cresceu na África do Sul, não cresceu em Portugal. E por que isso? Porque o pai dele, quando faleceu, Fernando Pessoa ainda tinha 5 aninhos de vida, era muito pequenininho. Como qualquer criança que perde o pai, ele sofre com isso, fica recluso no quarto. Nisso ele cria o primeiro heterônimo dele, mas não é nada que ganhasse grande proporção, apenas escreve um poeminha para a mãe dele. E quando a mãe dele se casa pela segunda vez, se casou com um cônsul português que vivia na África do Sul. Então, consequentemente, a família se muda para lá. Ao chegar na África do Sul, Fernando vai estudar numa escola de freiras. E é uma escola irlandesa, na verdade, ou seja, toda a educação dele acabou acontecendo em língua inglesa. Fernando, então, ele é alfabetizado em inglês e passa a escrever os poemas dele, os poemas que ganharam dimensão profissional, tá? Começa a escrever esses poemas em língua inglesa. Dos 4 livros que ele publica em vida, 3 estão escritos em inglês. Ou seja, um dos maiores poetas da língua portuguesa é também um dos maiores poetas da língua inglesa. Fernando é tradutor de inglês para português e português em inglês, é intérprete, crítico literário, ou seja, ele adota várias profissões para ele também. Nessa escola em que ele estuda, ele também é considerado um gênio. Por quê? Ele consegue estudar 4 séries em 2 anos. Imagine você, dar conta de uma série um ano inteiro já é difícil. Ele estudava e até a metade do ano ele estava tão à frente de todos os alunos da turma que ele era promovido para a série seguinte antes de concluir o ano. E nessa série seguinte ele ainda era o primeiro da turma. Então em 4 anos ele estudou, em 2 anos ele estudou 4 séries. Ele sempre foi genial, ele sempre tirou as melhores notas. Quando ele volta para Portugal, ele já volta adulto. A mãe dele ficou lá, casada, com os outros irmãos que ele acabou tendo
irmãos por parte de mãe, né, filhos do padrasto dele, ficam lá na África do Sul. Ele volta para Portugal para fazer faculdade, se inscreve no curso de letras, na verdade ele se inscreve na faculdade de letras, mas no curso de filosofia, mas ele não conclui. Ele gosta muito dos textos de Nietzsche e muito dessas peculiaridades, digamos assim, de filosofia entram de maneira subliminar na poesia dele. Mas ele não assume uma filosofia enquanto profissão, não, tá? Ele não vai trabalhar enquanto filósofo. Ele, na verdade, busca a filosofia muito mais como um prazer de vida, como uma leitura, do que necessariamente como algo a ser seguido enquanto pessoa. É o Bernardo Soares. Na verdade, ele não é bem considerado um heterônimo, não. Ele é mais considerado um semi-heterônimo. Por quê? Porque ele tem características do próprio Fernando Pessoa. Pessoa não constrói algo que seja tão diferente quanto os outros. O Caeiro é diferente do Álvaro de Campos, que é diferente do Ricardo Reis. Eles são seres humanos únicos. O Bernardo Soares não, ele tem muito de Fernando Pessoa. É como se Fernando tivesse criado um poeta que tem características muito semelhantes às dele. É como se fosse assim, é minha alma gêmea, é alguém que me entende, entende? Então ele não é considerado por muitos um heterônimo, e sim um semi-heterônimo. Fernando criou mais de 70 heterônimos, então a gente não vai falar de todos eles aqui não. Mas é só para você entender mais ou menos do que é a criação desses heterônimos. Antigamente, os poetas não assinavam a poesia com o próprio nome, colocavam um apelido, um pseudônimo. Fernando não faz isso. Ele cria seres humanos com suas complexidades, com suas crenças, com seus valores, e coloca dentro da poesia de cada um deles características que são pessoais desses poetas, não necessariamente do Fernando Pessoa. Quando o Fernando faz um poema que é dele mesmo, ele trabalha ele traz características muito pessoais e que eu acho interessantes. Fernando, como eu disse para vocês, ele passou muitos anos fora do país, mas ele tem um amor por Portugal tão profundo que eu não sei se vocês já viram o brasão da coroa portuguesa. Ele traz vários elementos dentro dele, cada elemento tem um significado. Fernando Pessoa escreve poesia sobre cada um dos elementos que compõem o brasão da língua portuguesa. Ou seja, na verdade, Fernando ele está fazendo uma declaração de amor ao país, à pátria dele, quando ele escreve poemas como Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então ele escreve uma poesia que fala de uma nação que coloniza, que conquista, que avança, que tem bravura, que tem coisas maravilhosas, sabe? Quando ele faz poesias que fala sobre o povo, que fala sobre as pessoas, quando ele faz poesia que fala sobre uma nação que ele ama. Eu acho isso fantástico nele. No outro lado, Fernando Pessoa também faz poesias que buscam a identidade perdida. É como se eu não me encontrasse direito em mim. É como se eu não olhasse para dentro de mim e me enxergasse diante de tantas coisas na sociedade que são impostas. É como se eu usasse máscaras o tempo todo e que perdesse o meu verdadeiro rosto. Aquilo que eu realmente gosto de ser, aquilo que eu realmente gosto de fazer. Então, Fernando Pessoa, ora ele faz poesias que falem sobre a nação de Portugal, ora ele faz poesias que falem sobre uma busca da identidade, sobre aquilo que realmente eu sou e não aquilo que vem em mim. E isso eu acho incrível, porque mostra para mim, que trabalho com pessoas, então, nos atendimentos de coaching, nos treinamentos que eu faço, que cada pessoa é do jeito que é. Cada pessoa tem o seu acerto, tem o seu erro, tem as suas dúvidas, os seus medos. Cada pessoa tem a sua insegurança, a sua certeza. E Fernando capta isso do ser humano e transforma isso em poesia. E poesia, para mim, nada mais é do que sentimento no papel. Fernando consegue fazer isso de forma magistral. Nada posso, nada sigo. Nada sou, nada posso, nada sigo. Trago por ilusão meu ser comigo. Não compreendo compreender, nem sei se hei de ser, sendo que serei. Fora disto que é nada, sobre azul do lato céu, um vento vão do sul. Acorda-me, estremece no verdor. Ter razão, ter vitória, ter amor.
murcharam na asta, morta da ilusão. Sonhar é nada, e não saber é vão. Dorme na sombra, incerto coração. Poema de Fernando Pessoa, Nada sou, nada posso, nada sigo. Bem, escolher um poema de Fernando Pessoa é difícil, porque todos são muito bonitos e tem uma história. Eu escolhi esse por conta de uma das visitas minha ao Museu da Língua Portuguesa. Foi um dos poemas que me chamou a atenção. E também um poema que traz também uma reflexão do ser humano consigo mesmo, um encontro e desencontro da pessoa com ela mesma. Como se fosse na cama, vejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Observo das leis fatais que regem pedras e gentes, que têm instintos gerais, e sente só o que sente. És feliz porque és assim, todo nada que és é teu. Eu vejo-me, estou sem mim, conhece-me, não sou eu. Gato que brincas nas ruas, como se fosse na cama. Vejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Observo das leis fatais que regem pedras e gentes, que têm instintos gerais, que sente só o que sente. És feliz porque és todo nada que és teu. Eu vejo-me, estou sem mim, conhece-me, não sou eu. O poema Eu Amo Tudo Que Foi, de Fernando Pessoa, porque eu gosto muito. Eu amo tudo que foi, tudo o que já não é, a dor que já não me dói, a antiga e errônea fé, o ontem que dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou. Já outro dia. Percebe-se que ele gostava muito de viver no passado, mas que hoje ele já superou, então hoje já é um novo dia, ele já começa a viver o presente. Chega. Então, sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, sobre as múltiplas pessoas de Pessoa. Existem várias motivações do porquê que Fernando Pessoa criou os heterônimos. Qual seria a resposta para essa pergunta? Alguns acreditam que Fernando Pessoa era esquizofrênico. Ele sofria de esquizofrenia e todos aqueles heterônimos, na verdade, eram múltiplas personalidades e criações dele. Existem teses de doutorado na área de psiquiatria analisando a esquizofrenia de Fernando Pessoa. Caso vocês procurem na internet, vocês conseguem acesso a elas. Nesses trabalhos, eles afirmam que Fernando Pessoa sofria a vida inteira de esquizofrenia e de que, inclusive, ele adotava uma personalidade desses poetas. Não estamos falando de apenas colocar um nome na assinatura de uma poesia. Estamos falando em criar um ser humano que tenha data de nascimento, data de morte, com exceção de Ricardo Reis, é o único que não tem data de morte, todos os outros têm data de nascimento, data de morte, eles têm signos, mapa astral, eles têm personalidade, profissão, linguagem, características muito peculiares de cada um deles. Então isso, na verdade, seria fruto da mente esquizofrênica de Fernando Pessoa. Claro que essa afirmação ela foi feita após a morte de Fernando Pessoa e existe todo um trabalho de pesquisa para comprovar uma doença que ele teria tido em vida, mas após a morte dele. É claro que também existem pessoas que questionam isso. Existe uma outra vertente. Acho que Fernando Pessoa, na verdade, não era esquizofrênico coisa nenhuma. Acho que Fernando Pessoa era espírita. Lembram nesse instante quando eu falei sobre essa dimensão espiritual dele que eu iria falar? Pois é, muitas pessoas acreditam que Fernando Pessoa, na verdade, psicografava todas aquelas poesias, de que aqueles poetas heterônimos teriam tido vida em algum momento na história e de que Fernando Pessoa, por ser médium, teria acesso a esses espíritos, digamos assim, e transcrevia as poesias dele. Não existe nenhum diário de Fernando Pessoa ou nada em que ele afirme ser médium. Não existe nenhum amigo que conviveu com Fernando Pessoa que afirme
essa mediunidade dele. Ou seja, é uma suposição levantada a respeito da criação desses heterônimos e que você fica livre para acreditar. Se ele era médium, se ele fazia isso realmente de transcrever, de psicografar os textos, ou se não, aquilo era fruto de uma mente esquizofrênica. São duas vertentes, nenhuma delas são consideradas fatos e sim teorias. Também pode ser uma outra teoria. Principais obras de Álvaro de Campos: Tabacaria, de 1929, Passagem das Horas, de 1916, Lisbon Revisited, de 1923, Ultimatum, de 1917, recitado por Maria Bethânia. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, snob, plebeu. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, e tu da juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles e a todos que sejam como eles. Todos. Os professores têm a sua preferência, como a professora Rene. O decadentismo tem como principal característica a visão pessimista do mundo. Durante essa fase, os poemas de Álvaro de Campos evidenciaram certo tédio e uma necessidade pungente de novas sensações. O exemplo é o poema Opiário, que diz: esta vida de aborno arde matar. Fase futurista e sensacionista. Durante essa fase, os poemas de Álvaro Campos foram influenciados pelo futurismo, estética também encontrada na obra dos escritores Walt Whitman e Marinetti, este responsável pelo Manifesto Futurista. É possível perceber o fascismo pelas máquinas e pelo progresso nos poemas futuristas de Campos, fase que pode ser ilustrada a partir da leitura dos poemas Ode Triunfal e Ode Marítima. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. A terceira fase de Álvaro de Campos, também conhecida como intimista ou pessimista, foi a fase onde ele demonstrou a maior insegurança pessoal, o incompreendimento, a nostalgia com a própria infância e trazia sobre o mundo um abatimento e um super cansaço. A poesia que exprime essa ideia é a Tabacaria. Nela ele recita que ele não é nada, não pode ser nada e não quer ser nada. A partir disso, ele tem todos os sonhos do mundo. Nível fônico apresentava poemas muito extensos e poemas curtos, versos brancos e rimados. Nível morfossintático. Na fase futurista, excesso de expressão. Na fase intimista, modera o nível de expressão. Nível semântico. Apóstrofes, anáforas, personificações, hipérboles, oxímoros, metáforas ousadas e polissíntedos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo e absurdo. Que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido o piscar dos olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho parte neste mundo.
Ricardo Reis, ele foi criado quando Fernando Pessoa começou a escrever seus poemas em língua espanhola. Sua biografia consta que ele nasceu no dia 19 de setembro de 1887 e nasceu em Porto, em Portugal. Ele estudou no colégio de jesuítas e se formou em medicina. Ele era monarquista e ele se exilou para o Brasil em 1919 por discordar da proclamação da República Portuguesa. Ele foi um profundo admirador da cultura clássica. Era autoridade na língua grega, latina e mitológica. Ricardo Reis também possui várias obras em seu nome. As primeiras obras foram publicadas na revista Fênix e entre 1927 e 1970 ele publicou várias obras. A ideia dos textos dele é clareza, equilíbrio, boas formas de viver e serenidade. Ricardo Reis possuía o estoicismo, que indicava a aceitação dos acontecimentos das coisas e as limitações dos sentimentos exagerados. Algumas das características dos textos é verso branco, recurso frequente à literação, predomínio da subordinação, uso de latinismos, metáforas. Agora iremos para a apresentação de um dos poemas de Ricardo Reis. Amo o que vejo, porque deixarei qualquer dia de me ver. Amo também porque faço intervalo entre me sinto. Boa tarde, Amar, mais que sei. Roberto Caeiro nasceu em Lisboa em abril de 1891. Faleceu na mesma cidade com tuberculose em 1915. Escreveu O Guardador de Rebanhos e uma boa parte de O Pastor Amoroso. Escreveu alguns poemas de poemas e conjuntos. Ao todo, são 104 poemas, dividido em 49 O Guardador de Rebanho, 6 em O Pastor Amoroso e 49 de poemas e conjuntos. Alberto Caeiro tornou-se mestre de Ricardo Reis e Álvaro de Campos, ensinando a filosofia de não filosofar e o aprendizado de desaprender, considerando-se o mais contraditório dos heterônimos. Caeiro faz da natureza uma poesia dos sentidos, das sensações puras e simples. Por questão disso, procuram na Serra sentir as coisas mais simples da vida, com maior intensidade. Sendo o mais intelectualizado entre as personalidades pessoanas, Caeiro foi o que menos se preocupou com o trabalho formal do poema. Por questão disso, foi criticado pelo seu discípulo Ricardo Reis. Falta nos poemas de Caeiro aquilo que deveria completá-los, a disciplina Agora eu vou recitar o poema Agora que Sinto Amor. Agora que sinto, tenho interesse no que cheira. Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro. Agora sinto o perfume das flores, como se visse uma coisa nova. Sei bem que elas cheiravam, como sei que existiam. São coisas que se sabem por fora, mas agora sei o que traz da cabeça. Hoje as flores sabem-me bem, num paladar que se cheira. Hoje, às vezes, acordo e cheiro antes de ver. De Fernando Pessoa é o Bernardo Soares. Na verdade, ele não é bem considerado um heterônimo, não. Ele é mais considerado um semi-heterônimo. Por quê? Porque ele tem características do próprio Fernando Pessoa. Pessoa não constrói algo que seja tão diferente quanto os outros. O Caeiro é diferente do Álvaro de Campos, que é diferente do Ricardo Reis. Eles são seres humanos únicos. O Bernardo Soares não, ele tem muito de Fernando Pessoa. É como se Fernando tivesse criado um poeta que tem características muito semelhantes às dele. É como se fosse assim, é minha alma gêmea, é alguém que me entende, entende? Então ele não é considerado por muitos um heterônimo, e sim um semi-heterônimo. Fernando criou mais de 70 heterônimos, então a gente não vai falar de todos eles aqui não. Mas é só para você entender mais ou menos do que é a criação desses heterônimos. Antigamente, os poetas não assinavam a poesia com o próprio nome, colocavam um apelido, um pseudônimo. Fernando não faz isso. Ele cria seres humanos com suas complexidades, com suas crenças, com seus valores, e coloca dentro da poesia de cada um deles características que são pessoais desses poetas, não necessariamente do Fernando Pessoa. Quando o Fernando faz um poema que é dele mesmo, ele trabalha ele traz características muito pessoais e que eu acho interessantes. Fernando, como eu disse para vocês, ele passou muitos anos fora do país, mas ele tem um amor por Portugal tão profundo que eu não sei se vocês já viram o brasão da coroa portuguesa.
ele traz vários elementos dentro dele, cada elemento tem um significado. Fernando Pessoa escreve poesia sobre cada um dos elementos que compõem o brasão da língua portuguesa. Ou seja, na verdade, Fernando ele está fazendo uma declaração de amor ao país, à pátria dele, quando ele escreve poemas como Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então ele escreve uma poesia que fala de uma nação que coloniza, que conquista, que avança, que tem bravura, que tem coisas maravilhosas, sabe? Quando ele faz poesias que fala sobre o povo, que fala sobre as pessoas, quando ele faz poesia que fala sobre uma nação que ele ama. Eu acho isso fantástico nele. No outro lado, Fernando Pessoa também faz poesias que buscam a identidade perdida. É como se eu não me encontrasse direito em mim. É como se eu não olhasse para dentro de mim e me enxergasse diante de tantas coisas na sociedade que são impostas. É como se eu usasse máscaras o tempo todo e que perdesse o meu verdadeiro rosto. Aquilo que eu realmente gosto de ser, aquilo que eu realmente gosto de fazer. Então, Fernando Pessoa, ora ele faz poesias que falem sobre a nação de Portugal, ora ele faz poesias que falem sobre uma busca da identidade, sobre aquilo que realmente eu sou e não aquilo que vem em mim. E isso eu acho incrível, porque mostra para mim, que trabalho com pessoas, então, nos atendimentos de coaching, nos treinamentos que eu faço, que cada pessoa tem o seu acerto, tem o seu erro, tem as suas dúvidas, os seus medos. Cada pessoa tem a sua insegurança, a sua certeza. E Fernando capta isso do ser humano e transforma isso em palavras, transforma isso em poesia. E poesia para mim nada mais é do que sentimento. As tormentas passadas e o mistério abriam foro longe do sucedério, estendia sobre a nau da iniciação. Linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se e encosta em árvores onde o longe nada tinha. Mais perto, abre-se a terra em sons e cores, onde era só de longe a abstrata linha. Sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e com sensíveis movimentos de buscar na linha fria do horizonte a água, a ave, a flor, a fonte, os beijos merecidos da verdade. Então, meus queridos, primeiro eu sou muito grata a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho sobre um poeta que eu amo muito. Segundo, pela oportunidade também de demonstrar um pouquinho mais para o mundo a genialidade de Fernando Pessoa e que, na verdade, a poesia dele é a expressão de todo um sentimento que não é somente dele, é algo que é característico do ser humano. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre um poema dele que eu gosto muito. Entre os vários poemas que eu considero lindos, tem um dele que se chama Horizonte, que fala um pouco sobre, claro, fala um pouco sobre as navegações, sobre a descoberta de uma nova terra, mas você já se percebeu na sua vida que em algum momento você quisesse também desbravar uma nova terra, conquistar algo novo, passar a linha do horizonte, ter uma vida nova, e às vezes a gente tem tanto medo de dar um passo além, um passo em direção a um horizonte, um passo em direção a viver uma vida nova, a viver uma vida diferente da que temos hoje. Às vezes a gente tem tanto medo daquilo que pode acontecer e de repente ao cruzar a linha do horizonte descobrimos um grande paraíso. O poema de Pessoa fala mais ou menos assim: ó mar anterior a nós, teus medos tinham corais, praias e arvoredos, desvendadas a noite e a cerração, as tormentas passadas e o mistério, abria em foro longe e o sucedério, estendia sobre a nau da iniciação. Linha severa da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se e encosta em árvores. Mais perto, abre-se a terra em sons e cores, onde era só de longe a abstrata linha. Eu esqueci. Queridos, e viva